Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te pedimos, cura seus enfermos, batiza com o Espírito Santo, liberta seus cativos e oprimidos. Ó Pai, faz maravilhas. Ó Senhor, lembra daqueles que estão arriscando as suas vidas, Senhor, pregando o Evangelho por países perigosos, sendo perseguidos, sendo massacrados, sofrendo grande tribulação. Ó Deus poderoso, abençoa-os, ajuda-os, ajuda a sua fé, fortifica-os, Senhor, consola-os em nome de Jesus. Ó Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então aí ao nosso questionário. E nós vamos começar aí com o nosso texto áureo. Primeira pergunta aí para completar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, parte C. Depois nós temos aí número 2, para completar. Verdade prática. Nada poderá calar a igreja de Cristo, nem a própria morte. Depois, número 3, aí dentro do comentário da introdução. Embora localmente pareça tranquila, universalmente, como está a igreja de Cristo? Então a igreja de Cristo está sendo impiedosamente perseguida. Está sob fogo cerrado. A perseguição não é apenas física. Os santos são pressionados tanto pela cultura quanto pelas instituições de um século que, por jazer no maligno, repudia e odeia os que são luz do mundo e sal da terra. Pergunta número 4. Qual igreja do Apocalipse é o emblema da igreja mártir? Então, a igreja de Esmirna. Pergunta número 5. Com quem se parece a igreja de Laodiceia e a de Esmirna? Então, Laodiceia é a cara do mundo. E Esmirna é o rosto de Cristo, humilhado e ferido de Deus. Parte 1 em Esmirna, uma igreja mártir. Como era Esmirna em comparação a Éfeso e a Laodiceia? Então, a cidade de Esmirna, apesar de inferior a Éfeso e de não possuir os atrativos de Laodiceia, ufanava-se de ser a mais importante da região. Localizada na região sudoeste da Ásia Menor, era também afamada por seu porto e pela mirra que produzia. Pergunta número 7. Por que a mirra é uma figura perfeita para uma igreja confessante e mártir? Porque então a mirra era utilizada na conservação de cadáveres. A essência era obtida espremendo-se a madeira da comipora mirra. Pergunta número 8. Como nasceu a igreja em Esmirna e qual sua situação financeira? Complete. Então informa Lucas que durante a estadia de Paulo em Éfeso, toda a Ásia Menor foi alcançada pelo Evangelho. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Atos 19:10. Infere-se, pois, tenha sido a igreja em Esmirna estabelecida nesse período. Conquanto plantada numa cidade opulenta, ela era pobre, mas ricamente florescia em Deus. Apocalipse 2:9. Pergunta número 9. Qual o mais notável bispo de Esmirna e por quê? Um dos mais notáveis bispos de Esmirna foi Policarpo, que viveu aí do ano 69 até o ano 155 d.C. Diante do carrasco romano, não negou a fé em Cristo. Pergunta número 10. Por que a igreja em Esmirna era confessional e mártir? Porque, professando a Cristo, demonstrava estar disposta a sustentar o testemunho até o fim. Sua fidelidade ao Senhor era inegociável. Apocalipse 2:10. Na parte 2, agora a apresentação do missivista. Pergunta número 11. Como apresenta-se Jesus à igreja ameaçada no tempo? Então ela apresenta-se como a própria eternidade. Isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Nem a morte pode separar-nos do amor de Deus. Romanos 8:35. Pergunta número 12. Qual o significado de Jesus se apresentar como primeiro e último? Então, sendo Jesus o primeiro, todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Sem ele nada existiria, porque ele é antes de todas as coisas. João 1, de 1 a 3. O Senhor lembra ao anjo da igreja de Esmirna que tudo estava sob o seu controle. Até mesmo os que lhe moviam aquela perseguição achavam-se-lhe sujeitos. Tudo era criação sua. O próprio diabo estava sob a sua soberania, pois também era criatura sua, apesar de reivindicar privilégios de criador, como está registrado em Ezequiel 28, 14 e 15. Sendo também o último, Jesus estará na consumação de todas as coisas como supremo juiz. João 5:27, Romanos 2:16, 2 Timóteo 4:1. Portanto, os que se levantavam contra Esmirna já estavam julgados e condenados, a menos que se arrependessem de suas más obras.
Número 13. Qual o significado de Jesus dizer que esteve morto e tornou a viver? Apocalipse 2:8. Complete. Conforme Jesus antecipara ao pastor de Esmirna, o diabo estava para lançar algumas de suas ovelhas na prisão, onde seriam postas à prova. Apocalipse 2:10. Todavia nada deveriam temer, pois ao seu lado estaria aquele que é a ressurreição e a vida. João 11:25. Somente Jesus tem autoridade para fazer-nos semelhante exortação, pois somente ele venceu a morte e o inferno. Não desejava o Senhor Jesus que o anjo de Esmirna temesse aqueles cujo poder limita-se a tirar-nos a vida física, mas aquele que, além de nos ceifar a vida terrena, tem suficiente autoridade para lançar-nos no lago de fogo. Mateus 10:28. Por conseguinte, o martírio daqueles santos iria tão somente antecipar-lhes a glorificação ao lado de Cristo. Pergunta número 14, aí dentro da terceira parte, as condições da igreja em Esmirna. Quais eram as condições da igreja em Esmirna? Então, tribulação, pobreza, ataques aos falsos crentes e crentes em prisão. Número 15, aí liga a primeira coluna de acordo com a segunda, de acordo com a situação de Esmirna. Então você vai ligar aí essa palavra tribulação, Apocalipse 2:9, você vai ligar aí onde está escrito assim: o anjo da igreja de Esmirna sabia perfeitamente que a tribulação é um legado que recebemos do Senhor Jesus. Temos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Depois você vai ligar aí pobreza, onde está escrito assim: se Laodiceia de nada tinha falta, Esmirna carecia de tudo. O próprio Senhor reconhece-lhe a extrema pobreza. Conheço a tua pobreza. Depois você vai ligar aí ataques dos falsos crentes, onde está escrito assim: além dos ataques externos, internamente a igreja de Esmirna era perseguida por falsos crentes, a quem o Senhor Jesus desmascara. Eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmios que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Depois você vai ligar aí os crentes em prisão, onde está escrito: além dessas contrariedades, alguns membros da igreja em Esmirna, talvez os integrantes do ministério, serão lançados na prisão, onde uma tribulação de 10 dias aguardava-os. Apocalipse 2:10. Depois é a nossa conclusão, pergunta 16, para completar. Somente os que conhecem a natureza da segunda morte não temem as angústias da primeira. Esta primeira morte aí, posto que a morte física termina uma jornada temporal. Aquela, ainda que morte, não morre, inicia um suplício eterno. Eis porque Esmirna sujeitava-se à primeira, porque temia o dano da segunda. Mas a sua principal motivação não era o medo da segunda morte, sim o amor que tinha por aquele que é a ressurreição e a vida. Oremos pela igreja perseguida e mártir. As catatumbas de Roma não ficaram no passado. No século que se diz tolerante e democrático, acham-se catatumbas e covas tanto nas metrópoles do Oriente quanto nas megalópolis do Ocidente. Amém. Glória a Deus.